Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre dois temas, né, que trouxeram uma ascensão, uma popularidade muito grande para o samba e para o carnaval, né? O samba e o carnaval hoje é um dos eventos mais populares do nosso país, e o samba também é um gênero musical muito conhecido no nosso país. E se a gente tivesse nascido em outro tempo, não seria assim. Em outro tempo, o samba e o carnaval eles não estavam desse jeito, né? Numa situação tão concreta como é hoje. Então eu vou falar um pouco sobre dois movimentos, dois temas que influenciaram muito a ascensão e a popularidade do samba e do carnaval. Vou falar sobre a Tia Ciata e sobre a Semana de Arte Moderna. Quem foi a Tia Ciata? A Tia Ciata foi uma cozinheira baiana, nascida em Santo Amaro. Ela nasceu em 1854 e morreu em 1924. Ela nasceu na Bahia e foi morar no Rio de Janeiro. E quem era a Tia Ciata? A Tia Ciata era uma cozinheira, como eu falei, e ela era considerada mãe de santo e filha de Oxum. E ela era da religião do Candomblé. O Candomblé é uma religião de raízes africanas, né? De matrizes africanas, o Candomblé. E aí ela era da religião de Candomblé, né? E ela era uma cozinheira, e ela foi morar no Rio de Janeiro. E a Tia Ciata, como ela era do Candomblé, né, ela tinha aquele pensamento de que só cresce em grupo. Eu só consigo crescer se for em grupo, eu só consigo evoluir se for em coletividade. Porque esse é um pensamento do Candomblé. Se você for egoísta, se você quiser evoluir sozinho, isso não é uma evolução. E a Tia Ciata tinha esse pensamento, né? E o que a Tia Ciata fazia? A Tia Ciata, ela chamava muito as pessoas para irem para casa dela. Ela gostava muito de cozinhar, ela gostava muito de fazer um batuque, de fazer um samba, né? O samba, ele começa nesse aspecto de batuque, nessa raiz de música, e ele tem início para a Tia Ciata, né, e para ela, muito graças ao Candomblé. E ela morava na periferia do Rio de Janeiro, ela morava na favela do Rio de Janeiro, e ela gostava muito de convidar as pessoas para irem para sua casa, tocar um samba, fazer um batuque, fazer uma feijoada, e ela recebia muitas pessoas, ela gostava muito de receber as pessoas. Só que nessa época, a gente está no começo do século XX, o século passado, 1900, 1901, 1902, e até mesmo no final do século XIX, 1890, 1895. E a Tia Ciata gostava muito de reunir as pessoas. E nessa época tinha uma lei, né, várias leis na realidade, porque a abolição tinha acabado de ser oficializada no Brasil. Tinham abolido a escravidão há pouco tempo. Só que ao mesmo tempo que aboliam a escravidão, tinham várias leis, por exemplo, que impediam os negros de trabalharem formalmente, impediam os negros de terem acesso à universidade ou ao ensino. Vocês acreditam? Tinha leis de verdade, que proibiam os negros de terem acesso à universidade, à escola, ou até mesmo de trabalharem. E aí começa o famoso racismo estrutural, que a gente escuta tanto nos dias de hoje. Então, nesse período, tinha uma lei que era a lei da vadiagem, lei anti-vadiagem, e também a lei do vandalismo. Tinham essas leis nessa época, no começo do século XX. E o que eram essas leis? A lei da vadiagem, a lei do vandalismo. A polícia, ela impedia os negros e os mestiços e as pessoas mais pobres de fazerem arte, de fazerem música, de dançarem, de fazer batuque, de fazer barulho. Então essa era a lei da vadiagem e a lei do vandalismo, que nada mais era do que a proibição de negros e mestiços de fazerem música, de fazerem cultura, de fazerem arte, se expressarem, né? E aí começa o racismo estrutural da nossa sociedade, que os negros não podiam ter acesso à universidade, não podiam ter acesso ao trabalho, não podiam produzir. Então como é que eles vão conseguir ter uma boa vida, uma boa condição, né? Se eles são impedidos de terem acesso. Então o racismo estrutural começa aí. E os negros não podiam. Então muitas vezes nessas festas que a Tia Ciata fazia na casa dela, a polícia muitas vezes batia lá. A polícia às vezes ia lá, batia, falava para eles desligarem o som, pararem de fazer barulho. Às vezes levavam algumas pessoas que estavam lá presas, isso acontecia também. E a Tia Ciata, ela gostava muito de festejar. E ela gostava muito de comemorar dois eventos. O dia de Cosme e Damião e o dia de Oxum. Dia de Oxum e dia de Cosme e Damião. Eram duas das festas muito famosas que a Tia Ciata fazia na casa dela. Só que a Tia Ciata, ela era uma pessoa tão carismática que chegou um certo momento em que
negros, mestiços, pardos, brancos, pessoas ricas, pessoas pobres, todas as pessoas frequentavam a casa da tia Seata. Tamanha era a energia daquele lugar. Então as pessoas de diferentes classes sociais se encontravam nas festas de samba na casa da tia Seata. E a tia Seata, ela foi um símbolo de resistência, né? Por causa que as leis proibiam ela de fazer o samba, de fazer o batuque, de reunir as pessoas, e ela assim ainda fazia. E nesse período, era muito recente no Brasil, os outros cultos religiosos, como o candomblé, como a umbanda, o judaísmo. Isso no Brasil era muito recente, porque até então era só a religião católica que predominava. Então a polícia recebia também muitas denúncias das festas na casa da tia Seata, falando que era festa do demônio, que era festa do diabo, que eles estavam invocando bruxas e essas coisas todas. Só que na verdade não, na verdade eles só estavam fazendo um samba e fazendo um culto do candomblé. Essa é a realidade, não tinha nada de demônio, de diabo na casa da tia Seata. Só que a polícia recebia as denúncias e batia lá porque eles estavam fazendo candomblé, fazendo samba e batuque e essas coisas. E aí, só que, olha como a vida é engraçada, né? A tia Seata, ela tinha fama de curadeira, né? Curadeira espiritual. Ela tinha essa fama de mística, mãe de santo, filha de Oxum. E ela, uma vez, né, nesse período, um presidente do Brasil chamado nada mais, nada menos que Venceslau Braz. Venceslau Braz era o nome da figura. E ele foi presidente do Brasil de 1914 a 1918. E ele teve uma doença, uma ferida na perna. Ele teve uma ferida, uma inflamação, e que os médicos não conseguiram curar essa inflamação que ele teve. Então ele não sabia o que fazer. E aí tinha uma pessoa que já tinha sido curada pela tia Seata. E essa pessoa falou para a tia Seata que o presidente do Brasil estava com essa doença, esse ferimento, e pediu para ela um remédio, né? Aí ela fez uma sessão no terreiro dela, na casa dela. E nessa sessão ela olhou a ferida e falou, poxa, é possível curar essa ferida. Aí ela fez uma pasta de várias plantas diferentes e entregou pro político, pro presidente, e falou para ele passar por 3 dias seguidos na ferida, essa pasta que era feita por ela com várias plantas diferentes, exóticas. E aí o presidente se curou, o presidente ficou curado e ficou super feliz, porque os médicos não sabiam o que fazer, e ele ficou extremamente agradecido à tia Seata. E aí, como forma de gratidão, né, ele deu liberdade a ela. Ela pediu liberdade para continuar fazendo seus cultos, né, seus cultos religiosos, suas festas de samba.Ela pediu ajuda para ele, liberdade, para que ele parasse de mandar os policiais lá, né, na porta dela, atrapalhar ela. Só que antes disso, antes do presidente ficar doente, algumas vezes os próprios policiais faziam vistas grossas. Faziam vista grossa para as festas de samba que ela fazia na casa dela. Era proibido por lei, ou seja, era uma coisa ilegal. Só que a tia Seata era tão poderosa, tão importante, tão influente, que às vezes até os próprios policiais faziam vista grossa para as festas na casa dela e não multavam, não iam lá pedir para ela parar. Tamanha era a influência dela, enfim. E aí o presidente se curou e ela finalmente teve paz. Aí o presidente, em forma de agradecimento, pediu para os policiais pararem de ir lá na casa dela atrapalhar os cultos dela. E também, inclusive, o presidente Venceslau Braz, ficou tão feliz que ele até pediu para os soldados irem lá na casa dela, ficar vigiando, ficar protegendo a casa da tia Seata. Ou seja, ela é um grande símbolo de resistência, porque quando a lei era contra ela, quando o Estado era contra ela, ela conseguiu, ainda assim, ter tanta liderança e motivar tantas pessoas, influenciar tantas pessoas a seguirem ela, né? E tudo isso contribuiu para a ascensão do samba, porque o samba era proibido, e o samba hoje não é mais proibido. Então ela tem um papel muito importante nisso. E, como eu estava dizendo, o presidente curado ficou extremamente feliz e deu liberdade para ela, e ela pôde continuar com seus cultos mais livremente. Isso trouxe uma popularidade para o samba, e até um espaço para as pessoas marginalizadas, para as pessoas negras, para as pessoas mestiças, até um espaço para elas poderem produzir arte, produzir música e etc.